O arquiteto Aldo van Eyck foi um dos cofundadores do Team X, junto às suas análises do modernismo pós-guerra. Aldo sempre preservou sua ideologia que, para um arquiteto, a cidade deve se comportar como uma grande casa e a casa como uma pequena cidade. Aldo nasceu durante a Primeira Guerra Mundial na cidade de Driebergen, na Holanda, no ano de 1918. Um ano e meio depois, mudou-se junto com a sua família para a Inglaterra, onde viveu por volta de 17 anos. Após isso, voltou aos Países Baixos e ingressou nos estudos de arquitetura, mas foi apenas em 1942 onde se formou arquiteto em Zurique, na Suíça. Um ano após concluir o curso, se casou com Hanne von Rogen, na qual também era arquiteta. Ao retornar à Holanda em 1946, por indicação de Cornelis van Estering, assumiu até 1953 a função de arquiteto projetista no setor de desenvolvimento urbano de Amsterdã. Além de ser arquiteto, decidiu seguir a carreira acadêmica. Orfanato municipal, localizado em Amsterdã, na Holanda. Projetado pelo arquiteto Aldo van Eyck no ano de 1955. A obra foi concluída em 1960. Foi um edifício culto na época. O arquiteto traz sua identidade para a obra com uma arquitetura moderna e repetição de padrão e formas. Parece uma cidadela e um labirinto. Ele é disposto por diversos espaços internos e externos, interligados em uma ordem complexa que é quase imperceptível. A concepção do arquiteto é de que o privado e o coletivo estejam diretamente ligados, e a cidade com o edifício ia ser uma coisa só, sem separações. O orfanato influenciou edifícios escolares do mundo todo. Em 1986, teve um plano para a demolição da obra, e com isso ocorreu uma ação de grande proporção para evitar a destruição. Depois disso, o complexo foi recuperado por um desenvolvedor que queria comprar o local e o edifício, com a condição de construir um escritório, o qual ocorreu do jeito que ele desejava. E o arquiteto que desenvolveu esse anexo e a restauração foi o mesmo Aldo van Eyck, junto de sua esposa, no ano de 1991, no antigo campo de jogos do orfanato. Em 2014, a obra foi declarada Monumento Nacional. O orfanato do arquiteto Aldo van Eyck foi conhecido por abrigar 125 crianças. Foi articulada uma síntese revolucionária entre espaço interno e externo, de pequenas e grandes áreas. Aldo readaptou o conceito desenvolvido pelo arquiteto Albert no século XV, a analogia entre casa e cidade. A cidade é uma grande casa e a casa é uma pequena cidade. Como membro do CIAN, Congresso Internacional de Arquitetos Modernos, tinha uma opinião forte sobre a arquitetura pós-guerra, e o orfanato deu a ele a possibilidade de expressar sua opinião. Aldo fala que o edifício foi concebido como um conjunto de locais intermediários claramente definidos. Por outro lado, implica numa ruptura com o conceito contemporâneo de continuidade espacial, tentando articular a transição através de pontes intermediárias, definidas, que induzem a consciência simultânea do que se entende de cada lado. O sistema estrutural segue numa grelha modular que se combina ao desenho da forma arquitetônica, como um conjunto integral. Utilizando o concreto armado, os pilares e vigas se equilibram como num pórtico a estilo clássico, numa clara releitura do signo da ordem clássica. Pode-se notar os pilares em seção circular, como em um cilindro de coluna, e as vigas se mostrando como a representação dos frontões, sugerindo essa semelhança com a forma retangular que transpassa a viga. Na cobertura, o uso de cúpulas convexas de concreto armado completam o conjunto. As paredes do edifício são constituídas por painéis de concreto armado e tijolos cerâmicos na cor marrom escuro. Ao longo dos corredores principais, encontra-se paredes de vidro que dão para os pátios internos. O piso é de concreto e a cobertura é composta por cúpulas piramidais com base quadrada. Essas se apoiam sobre uma malha estrutural composta por vigas e pilares de concreto armado feito em loco. Algumas cúpulas possuem uma clarabóia que permite a entrada de luz natural. Os espaços criados é uma sintetização das experiências com formas elementares e suas interrelações. Aldo van Eyck consegue reunir
uma vasta e complexa singularidade, onde reúne contemporâneo e tradicional, clássico e moderno, estático e dinâmico, enraizado em tradições clássicas. Aparências de uma tradição arcaica está presente na formalidade do edifício, fazendo presente nas cúpulas biomórficas, cobrindo diferentes espaços, o que nos remete a uma impressão reminiscente de uma cidade árabe ou até mesmo de uma aldeia africana. Seus espaços estão relacionados ao centro, estabelecidos pelas grandes cúpulas do pátio interior, onde a entrada se dá por um grande hall, uma versão moderna de um pátio, onde o arranjo axial de um quadrado não se estende em qualquer forma o movimento para dentro, apenas o impulsiona o sentido das duas ruas internas, que em seu todo permeia a planta em um zigue-zague, por sua vez contraditório, mas que em seu todo fornece o acesso aos pátios internos e externos das diversas unidades. Partindo da premissa que o arquiteto expressa no projeto uma pequena cidade, propõe às crianças uma forte e constante relação interpessoal, proporcionando melhor convivência entre elas. Sendo assim, a cidade constituída no projeto desconstrói a ideia genérica de orfanato.